Continuando a leitura. Depois de certo tempo, entrávamos no grande salão. Ali o ar que respirávamos nos dava a entender que era o próprio alimento. Um perfume sutil embriagava as nossas sensibilidades mais profundas, aguçando as nossas mentes, aumentando a área do raciocínio. Sentamo-nos todos na mesma fila. Eu, Caena, Celes, Fernando, Abílio, Padre Galeno e Miramês. Só rapidinho, nessa recapitulação, quando ele fala aqui, né, que o ar estava bom, que eles respiravam e sentiam como alimento. Isso aí me lembrou que ontem o Djair, né, me perguntou se prana era a mesma coisa que o fluido vital, né, o fluido universal. É a mesma coisa, mas na nossa humanidade, né, distribuída por locais com culturas diferentes, as coisas às vezes têm denominações diferentes, até explicações diferentes, mas são exatamente a mesma coisa. E quando ele fala ali que o respirar, desculpa, parecia um alimento, realmente é. Não sei se vocês já leram, mas isso tem casos de pessoas que pararam de se alimentar e diziam que se alimentavam só de prana. E como elas faziam isso? Através da respiração. Então, aquela coisa de respirar bem, respirar consciente, não é só para você movimentar as suas energias, se acalmar, ficar tranquilo, encarar o mundo melhor. Você se supre da energia vital do universo. E, segundo consta na literatura, né, nos estudos, que se qualquer um procurar na internet vai achar, existem pessoas, principalmente ligadas a esse ramo de yoga, né, que dizem que se alimentam unicamente do prana, através da respiração feita de forma, não sei se consciente, adequada, né, mas sem acreditar que é só um movimento autômato do nosso corpo físico. Ela tem uma função muito mais, extremamente mais importante do que a gente pode se imaginar. Não é apenas para a gente se manter vivo na Terra. Ela pode gerar energias e até vida de uma forma que a gente, mesmo se esforçando, não consegue conceber. Se você falando agora, me veio à mente algo que eu li, não vou lembrar mais aonde, que falava que em algum momento o que conhecemos hoje, que todos viverão em harmonia, e que o que a gente conhece como presa e predador na cadeia alimentar vai deixar de existir. E eu sempre pensei muito sobre isso, como seria, né? Porque a gente conhece a natureza como tal, onde um precisa do outro para poder se alimentar, e talvez seja a evolução de todos, que um dia a força, né, a alimentação, ela venha realmente de outros meios que não sejam os que a gente conhece hoje. Sem dúvida. E para conversar sobre esse aspecto, não tem jeito. Eu não conheço ninguém melhor do que as coisas que nos apresentam, né, através de Francisco de Assis, que é o considerado grande santo da natureza. E se você pegar aquele Cântico das Criaturas, ele fala exatamente isso. Ele chama o sol de irmão, a lua de irmã, chama o lobo, né, que é o lobo da história da vila, que aterrorizava a vila, que depois fica mais manso do que um cachorro doméstico, de amigo, e ali você sente isso. Não é o nosso momento, não é para amanhã, nem para o ano que vem. Mas a tendência é, pelo tudo que a gente lê, por tudo que a gente vai vendo em relação aos homens, né,
a gente pode ir discorrendo para envolver todos os reinos que a gente conhece. Porque a gente já viu que tudo, absolutamente tudo que a gente imaginar no universo é criado da mesma fonte, com o mesmo amor. Que nós já estamos hoje, como homens, né, se achando o máximo da evolução, mas que, pelos estudos, pelas lições que a gente vê, a gente entende que veio lá de baixo, passamos por todos esses reinos. Então, quando se fala isso, né, que não vai ter mais presa nem predador, não é que simplesmente isso de uma hora para outra vai acabar no universo. É que gradativamente a evolução vai levando a todos ficarem em guarda. Se eu penso, não, eu já fui pedra, já fui pó, e agora sou um homem. A pedra, o pó, a ameba, o animal, a planta, tudo também está num ciclo evolutivo que vai chegar a isso. Então, eu acho que é nesse sentido que ele diz que não vai ter mais presa nem predador, porque todo mundo vai evoluir para um sentido comum, universal. Mas ainda haverá, de acordo com os próprios planetas, que têm graus evolutivos diferentes, com a própria ideia que a gente tem que Deus não para de criar, então esse ciclo vai estar sempre acontecendo em algum momento, em algum lugar. Mas que o futuro de todos eles é para chegar para essa igualdade total, incondicional. Muito bom. Continuando. O teto do grande salão, Cristo sempre, prendia minha atenção como a de vários companheiros que ali se encontravam. O céu estava ali presente por manifestar-se nas estrelas pintadas no teto do salão. O visual arrancava lágrimas, mesmo dos acostumados a contemplar a arte da pintura. Todos tinham uma impressão que o infinito se movimentava, nos mostrando posições diferentes dos astros e dos próprios acúmulos de estrelas brilhantes. Sóis de todas as naturezas, em nuances diferentes, derramavam luzes de variada policromia que a nossa visão podia alcançar. Entrar ali somente para ver aquele espetáculo de arte já constituía uma grande misericórdia. Conforme a alma poderia não suportar tanta beleza. E pensei comigo, sei que não posso ver coisa além deste visual que para mim é divino. Não suportaria. O silêncio era o dono do ambiente, como conversar. Se o que nos cercava deslumbrava no encanto e em sugestões sobremaneira elevadíssimas. Ninguém conseguia tirar a atenção das coisas que nos cercavam para conversar com o companheiro, para não perder a lição de grandeza, ouvindo o que se pode aprender no silêncio. O salão estava cheio. De longe eu percebia muitos conhecidos, o que muito me alegrava por conhecer a capacidade intelectiva deles em todas as áreas do saber. Pelo meu estado emotivo e o grande interesse pelo que estava observando, cheguei à conclusão de que naquela casa de Deus ninguém se lembrava do passado nem do futuro, por estar vibrando e vivendo no eterno. Vivendo aqueles instantes de felicidade é que perguntei a mim mesmo, como pode ser Deus? A mente restrita, como é a minha, não tem nem de pensar na grandeza do Criador. Comecei a ouvir uma música suave que me parecia vir daquelas estrelas do teto, canalizada para os nossos sentidos, equilibrando as nossas emoções. Quis perguntar algo a Miramês, mas a educação me fez permanecer calado. Porém, tentei a telepatia na sua frequência e deu certo. Preparei as imagens mentais nas micro-ondas ao meu alcance, assim transmitindo. Eu queria saber do Senhor se a pintura deste teto muda sempre quando aqui fala um desses mensageiros de luz. Miramês, recebendo com facilidade meu telegrama mental, respondeu com satisfação.
Lancelin, tudo muda. E as mudanças são constantes em todas as dimensões da própria vida. Se um visual permanecer, ele nos enfada, dada a nossa inferioridade, por procurarmos quase sempre as belezas exteriores. Este templo é modificado sempre que vêm benfeitores falar nele, de modo a agradar, trazendo bem-estar maior aos que assistem. Quem cuida disso, meu filho, são os engenheiros da colônia, encarregados não somente de dar toques de beleza neste salão, como igualmente em toda a colônia. Estamos sempre renovando, graças a Deus. Isso é vida, e a vida nunca deixou de ser movimento. Fiquei encantado com a explicação do nosso guia espiritual, que na sua humildade permanecia conosco naquele salão de conferências. Naquele instante apareceu rapidamente um fundo azul no palco, onde iria certamente falar o mensageiro, e nele estava como que desenhado um caminho de estrelas, como se fosse um cortejo de uma luz maior. Todos encararam a tela enorme que parecia imantada de vida, e um astro de maior proporção, ficando cada vez maior, desceu ao palco, tomando a forma humana, sorrindo para todos, acenando a destra para a multidão que ali se encontrava ansiosa pela sua presença benfeitora. Eu estava quase flutuando na cadeira pelas emoções que não conseguia controlar. Miramês, percebendo meu estado emotivo e desnecessário, me transmitiu no silêncio, pelas vias do pensamento que registrei com grande nitidez. Lancelin, uma das maiores virtudes que devemos cultivar é a serenidade. Se esse equilíbrio não nascer em nós permanentemente, passaremos a viver na ansiedade, que desqualifica a nossa personalidade, emitindo na própria mente raios escuros que nascem da incompreensão e do medo do desconhecido. Procura os recursos que existem dentro do teu mundo interno e exercita a paz em todos os momentos para que possas entender e sentir a felicidade na grandeza da própria vida. Certamente a verdade é gradativa, mas se ela for atender nossas inferioridades, estacionará e não nos trará as sublimes nuances da verdadeira sabedoria como os segredos da vida imortal. Fiquei desajeitado, mas compreendi que deveria me esforçar recorrendo ao que já aprendera na escola espiritual. Foi o que fiz e asserenei-me um pouco. O ancião sorridente andava no palco olhando para todos os assistentes com o antigo gesto de abençoar, pelo menos foi o que compreendi, dizendo: a paz de Deus esteja com todos. O silêncio era motivo de compreender a expectativa de ouvir o verbo de luz vindo a nós, por misericórdia de Jesus Cristo. Mais embaixo um pouco, de onde estava o benfeitor espiritual, levantou-se um companheiro da colônia com a sua respeitável presença e orou mais ou menos nesses termos: Senhor de todos os mundos, de todas as coisas criadas, Deus de infinita bondade e amor, abençoa-nos a todos neste momento, a nós que aqui nos reunimos em busca de maiores entendimentos. Fala-nos, paternidade absoluta, através deste teu mensageiro de paz e amor, da maneira que possamos compreender os objetivos da vida e ajustar forças para viver o bem em todos os segundos do que entendemos por vida. Pedimos, Jesus, que nos ajude nas posturas convenientes ante a fala divina e que o respeito nesta casa possa fazer entender que estamos a caminho da verdade. Não nos deixes cair em tentações onde a dúvida possa nos fazer esquecer a bondade, juntamente com todos os deveres diante da nossa paternidade e das nossas consciências. Fortalece nossos corações nos momentos de trabalho, conscientiza nossos raciocínios para que o nosso amor não ceda aos miasmas do egoísmo. Que possamos nos sentir dentro da casa universal
em conjunto com a família que se estende em todo o infinito. Pedimos, Senhor, que nos ajude a ajudar e que a fala desta noite nos mostre o intercâmbio verdadeiro da luz com as trevas, no silêncio, como é peculiar a sua divina função. Não queremos estender muito a nossa oração para ouvirmos com mais proveito do tempo que esse mensageiro de luz dedica às nossas necessidades qualificadas como humanas. Que nos abençoe, Deus, e que Jesus nos desperte para a vida maior. Assim seja. O espetáculo de luz nas variações que os céus nos ofertavam era maravilhoso. O ancião que iria nos falar estava nimbado de claridades celestiais que quase faziam desaparecer as suas feições. A serenidade que partia dele nos dominava como força de Deus a penetrar em nossos corações. Vamos chamá-lo de Paladino da Esperança. Ele firmou-se em um cajado que trazia como apoio simbólico e ganhou tempo, dizendo a todos nós que ali estávamos: queridos filhos, que nosso Senhor Jesus abençoe a todos, hoje e na eternidade. Que Deus nos ouça mais de perto e que nos ajude a conversar com todos vós na intimidade dos nossos próprios valores. Meus irmãos, sabemos das dificuldades que tendes em ajudar os homens. Ainda na sociedade deles, nota-se mais visível o orgulho e o egoísmo, o mando e a prepotência, deixando a usura estragar os caminhos da fraternidade, favorecendo meios para que o ódio interrompa o crescimento do amor e desapareçam os gestos e desprendimento das suas cogitações. Vivem na Terra atualmente em torno de 5 bilhões de almas encarnadas, de modo que, mesmo que queiram, as leis que regulam a vida não as deixam se separarem umas das outras, sendo que a felicidade depende de que todos trabalhem pelo mesmo ideal, aquele que focaliza a universalidade do amor, da caridade, da justiça, empenhado na formação do paraíso na Terra, em nome do Todo-Poderoso. O sofrimento sobe aos céus todos os dias, como oração. E como o Senhor é misericordioso, nos envia constantemente os agentes do seu amor para nos ajudar a todos, de acordo com as nossas necessidades físicas e espirituais. Na verdade, a doutrina dos espíritos foi um desses grandes socorros, senão o próprio amor do Pai Celestial que desceu aos homens para curar, enxugar lágrimas, consolar criaturas desesperadas, apaziguar povos, orientar nações e preparar um mundo novo para as futuras gerações. Estou falando frente aos trabalhadores de boa vontade e vos peço, ante o padecimento dos que sofrem, que tenhais mais paciência em ajudá-los, que tenhais mais coragem para instruí-los, que tenhais mais caridades uns para com os outros. Sabemos que a dor é um instrumento que os próprios homens pediram. No entanto, a bondade do Senhor é tamanha que abriu a inteligência dos próprios homens, descobrindo os remédios no sentido de aliviar as duras lições. E é isso que quero vos falar, principalmente aos que trabalham na terra junto aos médiuns, cujas mãos que aliviam foram abençoadas por Deus e Jesus. Deveis inspirar aos homens para recorrerem aos passes espirituais, principalmente aos que carregam consigo os dons de curar, que possam impor as mãos para confortar os desesperados, os infortunados de todos os tipos, os famintos de justiça e de paz. Pedimo-vos a todos que me ouvis para ensinardes aos medianeiros como devem impor as mãos e onde, de modo que obtenham mais resultados e que a cura se faça mais rápida e eficiente, e o alívio se dê em muitos casos com maior rapidez. Não deveis vos esquecer de levar o conhecimento espiritual a quem padece na dor física,
pois uma mente renovada é um corpo em recomposição. Vejamos o que deve ser de maior importância. É o preparo do médium diante do doente. A sua mente deve estar em completa harmonia, facultando assim a ajuda dos benfeitores espirituais, que não faltem alegria, amor, fraternidade, perdão e justiça, irradiando-se na vida do instrumento dos espíritos. O passista não pode esquecer a serenidade e a confiança nas forças superiores da vida. O médium curador deve começar seus trabalhos sempre com a oração e, ao impor as suas mãos no paciente, deve fazê-lo em primeiro lugar nas suprarrenais. Essas duas glândulas endócrinas são de capital importância na saúde humana. Elas são revestidas de uma camada de córtex de alta sensibilidade e o passe ali controla as emoções desordenadas que violentam a adrenalina segregada no sangue e que altera a emotividade. Essas duas flores ajustadas na cruz do corpo, como podemos dizer, estão sempre irradiando uma luz azul, que poderá brilhar mais ou menos de acordo com o estado mental da criatura. São pontos de força no organismo humano. Depois, as mãos do passista podem procurar a cabeça, onde estão localizadas mais duas glândulas de secreção interna, que são a pineal e a pituitária, ou epífise e hipófise. A pineal é uma glândula de secreção interna onde brilha igualmente uma luz de azul encantador de ordem divina, que qualifica e verticaliza as emoções elevadas. E com a ajuda de mãos caridosas, de onde irradia um magnetismo superior, essa glândula ilumina-se mais, facilitando o bem-estar para o coração. Ela é um instrumento humano, mas serve à divindade, recebendo assim as intuições mais puras para que o raciocínio possa instruir e fortalecer os sentimentos. A pituitária é de suma importância no corpo humano. Controla o crescimento e tem uma ação muito grande no mundo celular. Ela segrega muitos hormônios no sangue de maneira a vitalizar o próprio sistema nervoso e dá impulso à força sexual. Pode ampliar a visão espiritual e tem outras funções benfazejas que por ora devemos esquecer. A pituitária tem profundas ligações com a pineal, formando uma dupla de luz a serviço do espírito encarnado. As luzes se confundem quando a alma encontra seu verdadeiro caminho com Jesus. As cores se entrelaçam como o próprio céu estrelado, e é bom que as mãos dos passistas se demorem na cabeça das criaturas e que o amor seja móvel dessa postura. No entanto, o médium curador deve saber do seu valor como corpo energético na vida do ser humano, de sorte que as suas mãos possam ajudar essas duas rosas situadas na cabeça a melhor se posicionarem na vida do homem, como duas lâmpadas acesas em busca da espiritualidade maior. Elisa, só para ficar mais claro, a pituitária que ele fala, só pituitária é o que a maioria das pessoas conhece como hipófise. Que no nosso organismo regula praticamente todo o sistema hormonal, né? Ela regula paratireoide e vai seguindo de cima para baixo. Ela, de certa forma, controla várias glândulas, né? E a pineal, isso aí, se você for pesquisar, qualquer um for pesquisar, ela é apontada como se não o principal, um dos principais ligações com a espiritualidade. E ela é relacionada diretamente à própria mediunidade de cada um. Como se, através dela, se manifestasse a mediunidade pela comunicação com o mundo superior. Obrigada, Silvio. O Paladino da Esperança fez um pequeno intervalo de maneira que o silêncio pudesse falar igualmente e continuou com benevolência. Depois desse tratamento,
o médium de cura pode descer as mãos para a região do baço, glândula mais volumosa, bateria humana carregada de força solar. O campo que lhe cabe depositar essa energia que podemos chamar de porção de luz. A contraparte desse órgão esplende uma luz encantadora, de um ouro lindo que por vezes entra em desarmonia e pode descarregar-se com facilidade para emoções que não correspondem à tranquilidade da consciência. Por exemplo, o sexo desregrado desperdiça o campo vital do baço, assim como faz a glândula pituitária entrar em decadência até surgir sua recuperação. A mente que está impondo suas mãos no baço não pode ser vacilante, nem alimentar desejos fortes que a moral contradiga. Essa glândula é tão importante na vida da criatura que os ocultistas do passado supunham que para órgão desse tinha um anjo vigilante, dada a riqueza de seus celeiros. O baço é muito afetado pelos pensamentos inferiores das criaturas. O médium passista deve se precaver, procurar educar-se na caridade em toda sua ação benfeitora.